Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata de Língua Portuguesa e hoje teremos aula de revisão. Isso aí, estudaremos sujeito e predicado, núcleo do sintagma verbal, função e flexão do verbo. No entanto, antes, vamos relembrar do que se trata a frase e oração? Vocês lembram? Então, olhem lá. Frase é toda unidade linguística com ou sem verbo, por meio da qual transmitimos pela fala ou pela escrita as nossas ideias. Lembraram, galerinha? E oração, hein? Opa, oração é enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Falando em oração, a oração ela pode ser constituída por um sintagma nominal e por um sintagma verbal. O sintagma nominal é formado pelo sujeito, de quem ou de que se fala. E o sintagma verbal ele é formado pelo predicado, o que se fala a respeito do sujeito. Assim, o sujeito é o termo, palavra ou conjunto de palavras da oração que designa o ser a respeito da qual se declara alguma coisa. É também o elemento com o qual o verbo estabelece uma concordância. Identificado o sujeito, o restante da oração constitui o predicado. E o predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Falando em sujeito e predicado, vamos analisar alguns exemplos? Primeiro exemplo. Aqueles dois meninos pediram sanduíche de atum. De quem que nós estamos falando? Daqueles dois meninos, é o sujeito. O que eu falo a respeito do sujeito? Pedir o sanduíche de atum. Muito bem, este é o predicado. Não esquecendo que o núcleo do meu predicado é o verbo pediram. Segundo exemplo, meu avô fez uma longa viagem. Qual o sujeito? Meu avô. Qual o predicado? Fez uma longa viagem. Qual é o núcleo do meu predicado? O verbo fez. Terceiro exemplo, os melhores arquitetos do país projetaram aquele prédio. Qual o sujeito? Os melhores arquitetos do país. Qual o predicado? Projetaram aquele prédio. Qual é o verbo? Projetaram. Assim, projetar é o núcleo do meu predicado. Quarto exemplo. Alguns livros de poemas enfeitavam a mesa de centro. Qual o sujeito? Alguns livros de poemas. Qual o predicado? Enfeitavam a mesa de centro. Qual é o núcleo do meu predicado? Qual? Isso mesmo, o verbo enfeitavam. Falando em verbo, verbo é toda palavra que indica ação, ato de fazer, executar algo, estado físico e emocional do sujeito ou um fenômeno na natureza. Vamos analisar 3 exemplos? Primeiro exemplo, os filmes mantiveram seu calendário de lançamento. Qual é o verbo? Mantiveram. Mantiveram é um verbo que indica ação, ação. Segundo exemplo, nós estamos ansiosos para a estreia do novo filme. Qual é o verbo? Estamos. Estamos é um verbo que indica o estado do sujeito. No nosso caso aqui, o estado emocional do sujeito. Terceiro exemplo, semana passada nevou no sul do país. Qual é o verbo? Nevou. Nevou é um verbo que indica fenômeno da natureza. Bom, continuando com o estudo dos verbos, vamos analisar alguns verbos que indicam ações? Muito bem. Olhem lá, primeiro exemplo. Joaquim e suas amigas pulam corda no recreio. Qual é o verbo? Pulam. Pulam é um verbo que indica ação. Segundo exemplo. O macaco comerá toda semana. Qual é o verbo? Comerá. Comerá é um verbo que também indica ação. Terceiro exemplo. Guilherme sempre recordava sua infância. Qual é o verbo? Recordava. Recordava também é um verbo que indica ação. Falando em ação, agora vamos para os verbos que indicam estados emocionais ou físicos? Então vamos lá. Primeiro exemplo, Carlos parece doente. Qual é o verbo? Parece. Parece é um verbo que indica estado. Segundo exemplo, a moça ficou muito brava. Qual é o verbo? Ficou. Ficou é um verbo que também indica estado. Terceiro exemplo, o porteiro continua ansioso. Qual é o verbo? Continua.
Continua é um verbo que também indica estado. Falando em estado, agora vamos para os verbos que indicam fenômenos da natureza. Primeiro exemplo, nevou em São Joaquim. Qual é o verbo? Nevou. Nevou é um verbo que indica fenômeno da natureza. Segundo exemplo, enquanto chovia, trovejou e relampejou. Quais são os meus verbos? Chovia, trovejou e relampejou. Muito bem! Esses 3 verbos também indicam fenômenos da natureza. Terceiro exemplo, no inverno anoitece mais cedo que no verão. Qual é o meu verbo? Anoitece, muito bem. Anoitece é um verbo que indica fenômeno da natureza. Bom, já que estamos estudando o verbo, não podemos esquecer que também existem as locuções verbais. Isso mesmo, a locução verbal ela é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Primeiro exemplo, vou encaminhar sua ligação para o setor responsável. Vou encaminhar é uma locução verbal, porque eu tenho o verbo auxiliar vou e o verbo principal encaminhar. Segundo exemplo, Camila tinha mandado os projetos para aprovação. Qual é a minha locução verbal? Tinha mandado. Tinha é o verbo auxiliar e mandado é o verbo principal. Próximo exemplo. Os amigos foram caminhando até o parque. Qual é a minha locução verbal? Foram caminhando. Qual é o verbo auxiliar? Foram. Qual é o verbo principal? Caminhando. Continuando com os estudos a respeito do verbo, agora nós vamos revisar os verbos no infinitivo e suas conjugações. Vocês lembram? Então vamos revisar. Quando o verbo não se refere a nenhuma pessoa e não está conjugado em algum tempo verbal, dizemos que ele está no infinitivo. Na nossa língua, todos os verbos pertencem a uma conjugação. E para saber a qual conjugação o verbo pertence, é preciso colocá-lo no infinitivo e examinar sua terminação. Lembraram? Quando o verbo termina em ar, ele pertence à primeira conjugação. Quando o verbo pertence em er ou or, pertence à segunda conjugação. E quando o verbo termina em ir, ele pertence à terceira conjugação. Vamos analisar alguns exemplos? Abrigar e levar são verbos que pertencem à primeira conjugação. Responder e correr são verbos que pertencem à segunda conjugação. Pedir, dirigir são verbos que pertencem à terceira conjugação. Ô professora, e os verbos derivados de por? Muito bem, os verbos derivados de por também pertencem à segunda conjugação. Por exemplo, compor e repor. Revisamos os verbos no infinitivo e suas respectivas conjugações. Agora nós vamos revisar flexões de pessoa e número do verbo. Joinha? Bom, as flexões de pessoa e número estão relacionadas ao sujeito da oração. Primeira pessoa é quem fala, eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. E terceira pessoa, de quem ou de que se fala, ele, ela, eles ou ela. Continuando com os estudos de flexão de número e pessoa dos verbos, vamos analisar os exemplos a seguir. Primeira pessoa do singular, eu salto. Segunda pessoa do singular, tu saltas. Terceira pessoa do singular, ele ou ela salta. Agora vamos para a flexão de número plural. Primeira pessoa do plural, nós saltamos. Segunda pessoa do plural, vós saltais. E terceira pessoa do plural, eles ou elas saltam. Bom, depois que estudamos verbos no infinitivo, conjugação, flexão de número e de pessoa, agora vamos revisar os modos verbais. Modo é a flexão verbal que possibilita ao falante revelar sua própria atitude em relação ao fato expresso pelo verbo. Pode ser de certeza, de dúvida ou de ordem. Assim, existem 3 modos verbais: o indicativo,
o subjuntivo e o imperativo. Vamos analisar alguns exemplos? Eu assistirei ao filme no drive-in. Qual é o verbo? Assistirei. Assistirei está no modo indicativo. Sabe por quê? Porque é um verbo que exprime atitude de certeza. Segundo exemplo, seria legal se você assistisse ao filme no drive-in. Qual é o verbo? Assistisse. Esse verbo ele está no modo subjuntivo. Sabe por quê? Porque ele exprime uma atitude de hipótese. Terceiro exemplo, assista aos lançamentos de 2020. Qual é o meu verbo? Assista. Esse meu verbo está no modo imperativo. Sabe por quê? Porque ele está indicando uma ordem. Agora vamos focar em cada modo verbal. Vamos focar primeiramente no modo indicativo. O modo indicativo, a atitude da pessoa que fala é de certeza diante do fato, ou seja, negam-se ou afirmam-se fatos considerando que eles ocorreram, ocorrem ou ocorrerão. Vamos analisar alguns exemplos? No modo indicativo, o tempo presente. Eu leio livros de ficção científica. Leio é um verbo que indica certeza diante do fato. Pretérito. Eu já li livros de terror. Também li está no modo indicativo. Terceiro exemplo, eu lerei mais poesia. Lerei está no futuro, no entanto está no modo indicativo, porque também indica certeza diante do fato. Depois de estudarmos o modo indicativo, vamos aprofundar nossos estudos no modo subjuntivo. No modo subjuntivo, temos somente 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Não esquecendo que são verbos que exprimem dúvida, possibilidade ou desejo. Primeiro exemplo: tomara que ela leia mais literatura. Está no tempo presente do modo subjuntivo. Segundo exemplo: se ela lesse mais literatura, opinaria sobre isso. Se ela lesse, está no tempo pretérito do modo subjuntivo. E, quando ele ler outros livros, poderá opinar sobre esse assunto. Quando ler, está no futuro, no modo subjuntivo, não esquecendo que ambos indicam dúvida, possibilidade ou desejo. Bom, depois de estudarmos o modo indicativo e subjuntivo, temos o terceiro modo, o modo imperativo, aquele que é formado por verbos que exprimem pedido, conselho, convite e ordem. No modo imperativo, nós não temos os tempos verbais, mas temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Primeiro exemplo, leia mais. O verbo leia está no imperativo afirmativo. Segundo exemplo, não leia desatentamente. Não leia está no modo imperativo negativo. Depois de revisarmos os 3 modos verbais, agora nós vamos nos ater aos tempos verbais. Isso mesmo, os tempos verbais fazem referência ao momento em que se fala. Pode subdividir ao transcorrer do tempo em 3 partes e localizar nelas as ocorrências expressas pelos fatos verbais. Bom, os 3 principais tempos verbais. Nós temos o passado, que nós chamamos de pretérito, presente e futuro. Por exemplo, ontem joguei. Joguei é um verbo que indica uma ação que ocorreu no passado. Hoje, jogo. Jogo é um verbo que indica uma ação que está ocorrendo neste momento. Amanhã jogarei. Jogarei é um verbo que indica uma ação que ocorrerá no futuro. Continuando com os tempos verbais, vamos analisar alguns exemplos? Eu odeio segunda. Odeio é um verbo que está no presente. Por que é um verbo que está no presente? Porque ele expressa fatos que ocorrem no momento em que se fala. Muito bem. Depois do tempo presente, qual o segundo tempo que nós vimos? O tempo pretérito. Por exemplo, eu cortei meu dedo.
Cortei é um verbo que expressa fatos ocorridos antes do momento da fala. Bom, depois é presente. Pretérito, nós temos quem? O futuro, muito bem. Por exemplo, colocarei você de dieta. Qual é o meu verbo? Colocarei. Está no tempo futuro. Por quê? Expressa um fato posterior em relação ao momento da fala. Depois de revisarmos esses 3 tempos verbais, nós vamos relembrar dos verbos regulares. Lembram deles? Muito bem, os verbos regulares são aqueles que não sofrem alteração no seu radical. Observe ali 3 exemplos. O verbo amar. Notem que eu conjuguei o verbo amar e os radicais não sofreram alteração. É o mesmo do primeiro ao último, ou seja, o radical é AM. Segundo exemplo, o verbo vender. O verbo vender também é um verbo regular. Por quê? Porque não ocorre alteração no seu radical. Notem que do primeiro ao último, o radical é vende. E no terceiro exemplo, o verbo partir. Também é um verbo regular. Por quê? Porque o seu radical não sofre alteração. Nós flexionamos na primeira pessoa, a terceira pessoa do plural e não houve alteração nenhuma. Seu radical é parte. Depois de revisarmos os verbos regulares, agora nós vamos focar em um tipo de tempo verbal, o pretérito. Isso mesmo, na língua portuguesa há 3 tipos de pretérito: o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E cada um é usado com uma intenção diferente. Então, agora nós vamos focar no pretérito perfeito. Professora, o que é mesmo pretérito perfeito? Galerinha, pretérito perfeito trata-se de um fato ocorrido e finalizado no passado. Por exemplo, eu tenho aqui, eu já estudei. Estudei é um verbo que está no pretérito perfeito, porque é um fato ocorrido e finalizado no passado. Os exemplos a seguir que a professora lerá, neles também há verbos no pretérito perfeito, porque ambos os fatos ocorreram e foram finalizados no passado. Acompanhe comigo a leitura. Tu perdeste o trem, verbo perdeste. Ele dividiu o lanche com a colega, o verbo dividiu. Nós corrigimos os exercícios, corrigimos. Vós nadastes no lago, nadastes é o verbo, e eles beberam todo o suco, beberam. Então, todos os exemplos que a professora leu aqui possuem verbos no pretérito perfeito, ou seja, com fatos que ocorreram e foram finalizados no passado. Agora nós vamos para o segundo tipo de pretérito, o pretérito imperfeito. É aquele que exprime uma ação habitual, contínua, frequente no passado ou que se prolongou durante o tempo. A ação iniciou no passado, mas não foi totalmente concluída. Isso mesmo, a professora também lerá 3 exemplos com verbos que têm ações que se iniciaram no passado, mas que não foram totalmente concluídas. Primeiro exemplo, eu brincava muito nesse lugar. O verbo é brincava. Gisele dormia além do necessário. O verbo é dormia. Era uma vez um garoto que vivia em um cativeiro. O verbo é vivia. Então, o verbo brincava, dormia e vivia são verbos que estão no pretérito imperfeito. Por quê? São ações que se iniciaram no passado, mas que não foram totalmente concluídas. Continuando com o estudo de pretérito imperfeito. Pode também informar um fato que estava em desenvolvimento enquanto ocorria o outro. Isso mesmo. Olha aqui esses 2 exemplos. Os alunos saíam quando o diretor entrou. O verbo saíam está no pretérito imperfeito, porque informa um fato que estava em desenvolvimento enquanto o outro corria, que é o verbo entrou. Bom, já revisamos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, agora revisaremos pretérito mais que perfeito. Do que se trata o pretérito mais que perfeito? É uma ação realizada no passado antes de outra que também aconteceu no passado. Por exemplo, o aluno já apontara o lápis quando o professor entrou. Apontara é um verbo que está no pretérito imperfeito.
Já revisamos pretérito perfeito, pretérito imperfeito, agora revisaremos pretérito mais que perfeito. Professora, o que é o mesmo pretérito mais que perfeito? Galerinha, ele exprime uma ação realizada no passado, mas antes de outra que também aconteceu no passado. Vamos analisar alguns exemplos? Primeiro exemplo, o aluno já apontara o lápis quando o professor entrou. O verbo apontara está no pretérito mais que perfeito, por quê? Porque é uma ação realizada no passado antes de outra, no caso aqui, entrou. Segundo exemplo, a peça teatral já iniciara. Meu verbo iniciara está no pretérito mais que perfeito. Terceiro exemplo, ele já realizara o teste quando cheguei. E próximo exemplo, ele já saíra quando sua irmã entrou em casa. Então, os verbos apontara, iniciara, realizara e saíra estão no pretérito mais que perfeito, porque são ações realizadas no passado antes de outra que também aconteceu no passado. Continuando com os estudos de pretérito mais que perfeito, vamos analisar o exemplo a seguir? O aluno já apontara o lápis quando o professor entrou. A ação de apontar já havia acontecido antes da entrada do professor. Assim, o pretérito mais que perfeito apontara indica uma ação anterior à do pretérito perfeito entrou. Apontara, galerinha, é diferente de apontará. Apontara está no pretérito mais que perfeito e apontará está no futuro do presente. Encerrando os estudos a respeito do pretérito mais que perfeito, ele é um tempo pouco usado por nós, não é mesmo, galerinha? Mas na prática, o pretérito mais que perfeito ele é substituído por nossas amiguinhas locuções verbais. Por exemplo, no lugar de falar apontara, eu posso falar tinha apontado ou havia apontado. Por exemplo, quando eu liguei a TV, o filme já tinha terminado. No lugar de falar o filme já terminara, eu optei em fazer o uso da locução verbal tinha terminado. Beleza, galerinha? Bom, revisamos o nosso conteúdo e agora nós vamos treinar os nossos conhecimentos. Gostaria que vocês resolvessem os exercícios do material de apoio de vocês. Um beijão, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amores!